Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as instabilidades glenumerais, ou seja, as instabilidades da articulação do ombro, aqueles pacientes que apresentam uma translação excessiva da cabeça humeral. Antes de iniciar, já faço um convite a todos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe os seus comentários, as suas sugestões. Todos vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Bem, as instabilidades do ombro nós dividimos em 3 grandes grupos. Os grupos que nós chamamos de TUPS, os grupos que nós chamamos de Embry e os grupos que nós chamamos de IOS. Então, essas primeiras letras são as iniciais que correspondem a características específicas de cada um desses grupos. Então, o grupo 1, que nós chamamos de TUBS, são as instabilidades glenumerais, as instabilidades de ombro que são traumáticas. Ou seja, esse paciente ele sofreu um trauma na articulação do ombro e isso gerou uma instabilidade em um determinado sentido, ou seja, um trauma de posterior para anterior gerou uma instabilidade anterior na articulação do ombro, que são as mais comuns, as mais frequentes. Um trauma de antero para posterior, uma luxação posterior desse ombro, ou seja, uma instabilidade posterior. Como característica dos TUPS, então, T de traumático, U de unidirecional, ou seja, ou essa luxação ela é anterior ou ela é posterior. Em geral, esses pacientes, na sua grande maioria, esses pacientes após trauma, eles evoluem com o que nós chamamos da lesão de Bankar. Lesão de Bankar é uma lesão do lábio anterior da cavidade glenoide, da glenoide. O que seria esse lábio anterior? A cavidade glenoide é onde acomoda a cabeça, que recebe a cabeça humeral, porém a gente sabe que devido à cavidade glenoide ela ser muito rasa, o labrum acetabular ele acaba conferindo à cavidade glenoide uma melhor congruência articular, o melhor encaixe dessa articulação, o que favorece a estabilidade articular, gerando também esse labrum, aquele efeito de pressão negativa que coapta melhor a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Então, com essa luxação traumática anterior, eu tenho uma lesão desse labrum anterior da cavidade glenoide. Essa lesão nós chamamos de uma lesão que seria, se a gente for pensar a cavidade como uma superfície redonda, né? A região anterior entre 3 e 6 horas é a região de lesão dessa cavidade glenoide, gerando o que nós chamamos da lesão de Bankar, que geralmente ocorre já nos primeiros episódios, já no primeiro episódio de luxação dessa cabeça humeral. E TUBS porque no caso do B, a lesão de Bankart, e o S, que seria de surgery, que seria da cirurgia. Esses pacientes, em geral, eles não evoluem de forma satisfatória com a fisioterapia, necessitando, então, de procedimento cirúrgico para a reparação dessas estruturas de estabilização estática da articulação glenumeral. Tudo bem? Num segundo grupo, nós temos as Embrys. O que seriam as Embrys? O A seria de atraumático, ou seja, em geral esses pacientes eles apresentam uma luxação que não teve uma causa específica de um movimento traumático, de algum trauma local que ocasionou isso. Esses pacientes, o M seria de Embry de multidirecional, porque grande parte desses pacientes eles apresentam frouxidões ligamentares. Essas frouxidões ligamentares predispõem esses pacientes a essas luxações em diferentes sentidos nessa articulação. Mas é claro que, em geral, na sua grande maioria, essas luxações elas ocorrem numa luxação no sentido mais anterior dessa cavidade glenoide. Tudo bem?
Lembrando que o fato do paciente também ter essa frouxidão ligamentar generalizada, isso vai causando esses microtraumas, por isso nós temos aqui uma lesão atraumática. Depois, em geral, esses pacientes eles apresentam esses problemas bilaterais, não como o modelo anterior dos TUPS, mas nos ambos eles estão bilaterais. Por quê? Lembra que esse paciente ele apresenta uma frouxidão ligamentar generalizada, mas é claro que a prevalência ainda sempre é maior no lado do membro superior dominante. Mas lembrando que essa frouxidão ela predispõe esse nosso paciente a ter essas luxações com uma maior frequência em sentidos multidirecionais. Tudo bem? E esses são os pacientes que respondem bem com fisioterapia. Em geral, os pacientes dessa classificação das instabilidades do tipo 2, que seriam as Ambers, esses pacientes eles respondem bem com o tratamento de fisioterapia, pois esses pacientes, por terem a sua origem atraumática e proveniente de instabilidades articulares, o fato de reabilitar esse paciente com exercícios que depois eu vou comentar com vocês no próximo vídeo, exercícios de estabilização, reforço musculares específicos, nós conseguimos um resultado até que satisfatório desses pacientes com a fisioterapia, tudo bem? E por fim, o grupo IOS. No grupo IOS, que seria o terceiro grupo, que seria uma mescla dos anteriores, nós temos em geral os pacientes que têm essas características de forma adquirida, ou seja, esses pacientes eles foram adquirindo essa instabilidade ao longo do tempo, gerando então de forma lenta, a longo prazo, por movimentos repetitivos, uma certa frouxidão ligamentar num sentido unidirecional, o que vai gerando essa instabilidade. Então vamos supor, os pacientes jogadores de vôlei que trabalham com muito ataque do vôlei, arremessadores, ou seja, um movimento muito específico, repetitivo, que começa a gerar uma certa frouxidão ligamentar em um sentido específico, levando às microlesões e por fim essa instabilidade articular. Por sobrecargas repetitivas, no caso do IOS, adquirida, o I de instabilidade, o O dos overstress, ou seja, os movimentos repetitivos, os estresses repetitivos. E, em geral, esses pacientes eles podem responder muito bem, tanto ao tratamento de fisioterapia ou tratamento cirúrgico, ou seja, ou tratamento conservador ou tratamento cirúrgico. Aí no caso opta-se geralmente inicialmente por um tratamento conservador de forma lenta e progressiva, devolvendo progressivamente esse atleta ao seu desporto e mediante a evolução desse paciente nós mantemos o tratamento conservador ou então se faz necessário o tratamento cirúrgico. Ok? Espero ter sido claro para vocês quanto aos 3 tipos de instabilidade da glenomeral, das instabilidades de ombro, ou seja, os pacientes que apresentam uma translação excessiva da cabeça do húmero em relação à sua cavidade glenoidal. Deixo aqui um grande abraço a todos que ainda não são inscritos, inscreva-se aqui no meu canal, deixe os seus comentários, as suas sugestões. É um enorme prazer tê-los conosco e a gente se vê em breve falando sobre os tratamentos das instabilidades glenomerais. Um grande abraço e até a próxima.